Olá, colega implantodontista, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de implantodontia, tá? Essa pergunta, se eu talvez fizesse uma pergunta para você assim, qual que é o livro de pério, né? Eu sou periodontista também e é fácil eu responder e quem não é periodontista também responderia. Olha, é o livro do Linde, é o livro do Carranza. Se eu falasse qual que é o livro da endodontia, é o livro do professor Estrela, é o livro do Cohen. Mas quando a gente fala de implante ou da implantodontia, essa resposta ela não é tão rápida, não é tão objetiva, até mesmo porque o implante ou a implantodontia, ela não é uma disciplina regular dentro da graduação. Então essa é sempre uma pergunta, os alunos fazem uma pergunta, professor, qual que é o livro que eu devo estudar em implantodontia? Então você está começando a sua pós-graduação, você quer ter um livro para consultar em casa, tirar algumas dúvidas, aprender alguns fundamentos. Então o livro que eu venho apresentar para você aqui é o que, na minha opinião, é o melhor livro de implantodontia, tá? É o livro do professor Calmiche, tá? Eu vou explicar alguns detalhes sobre esse livro. Ele está na 4ª edição, o livro chama-se Implantes Dentais Contemporâneos. E depois da morte do professor Calmiche, em 2017, quem assume toda a formulação e a compilação do livro é o professor Randolph Resnick. Esse professor, ele trabalhava junto com o professor Calmiche e ele assumiu todo esse legado, todo este trabalho. Então é um livro que eu julgo ser o principal livro de cabeceira para implantodontistas. Os capítulos, os temas, né, abordados dentro do livro, eles são todos embasados em artigos científicos, então existe um grande recurso de artigos e afirmações, né, que já foram conquistadas dentro dos estudos, que são colocadas dentro do livro. Às vezes algum aluno ele me pergunta assim, mas professor, eu quero me aprimorar em reconstruções de maxila, né? Talvez esse não seja o melhor livro para você. Você vai encontrar livros que não sejam tão grandes quanto este livro do Calmiche, mas que eles tenham um foco maior, uma abordagem maior dentro desse tipo de trabalho, né? Ou se você pensar, eu queria saber mais sobre manipulação de tecidos moles, né? Você vai encontrar livros que tenham essa abordagem melhor. No entanto, quando você fala da implantodontia como uma disciplina, tá? O melhor livro, na minha opinião, é justamente esse livro aqui do Implantes Dentais Contemporâneos. Então a gente vai dar alguma folheada aqui, vamos mostrar algumas coisas sobre o livro e ver se encoraja você de adquirir esse livro, tá? Eu vou colocar depois aqui o valor na data de hoje, quanto que está um valor aproximado deste livro e se vale o meu conselho, né? Você que está fazendo implantodontia, está entrando na especialização, já está ou saiu, é o seu carro-chefe no consultório, eu penso que esse aqui seja um bom livro para você abordar, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha agora aqui no livro. Então esse livro, conforme eu falei, né, ele está na 4ª edição e o professor Calmiche, que ainda leva o nome do livro, ele faleceu em 2017 e o seu colega Randolph Resnick, que já havia escrito capítulos na 3ª edição, né, em outros livros, ele assume nesse momento o trabalho do professor Calmiche. Então esses livros que a gente fala assim como um tratado, né, um tratado de implantodontia, ele normalmente não tem uma autoria exclusiva do livro. Você tem autores que escreveram grandes partes dos livros ou uma quantidade maior de livros, tá bom? Então, o professor Randolph, né, ele também é do departamento de implantodontia da Filadélfia, onde o professor Calmiche trabalhava junto, tá? A tradução e a revisão técnica ficou por conta do professor Flávio Varol, tá? Um brasileiro. Na 3ª edição, salvo engano, isso aqui ficou a cargo do professor Mário Grossman. Então, esse livro ele foi publicado, né, impresso pela Guanabara Kugan como a gráfica.
tá? E esse grupo editorial nacional, o GEM, né, ele está muito presente dentro da literatura odontológica, né, até médica também, a gente vê que eles têm muitos autores importantes, tá? Então, aqui a gente pode ver, né, esse livro que ele é bem recente, ó, o copyright dele, que é os direitos autorais é de 2022, esse vídeo está sendo gravado em 2024. Então, aqui é uma foto do professor Randolph com o professor Calmiche ainda. Então, aqui ele faz uma dedicação justamente ao professor Calmiche, a sua dedicação, tá? E aqui está todos os colaboradores do livro, tá? Se eu comparar esta quarta edição com a terceira edição, eu tenho um número maior de colaboradores, tá? Apesar de que o livro da terceira edição, salvo engano, tinha 1.119 páginas, esse tem 1.222 ou algo próximo a isso. Deixa eu até olhar aqui. É isso, 1.222 páginas. Então ele tem algumas páginas a mais do que a terceira edição. Só que ele tem um número maior de colaboradores. Eu gostaria de ressaltar aqui o que? Vários capítulos ainda editados pelo professor Calmiche, ó, capítulo 1, 6, 7, 8, 16, 17, vários, né? Ficaram ainda com a autoria do professor Calmiche. No entanto, neste livro, na quarta edição, quem mais assina como autor do livro é o professor Randolph, não é? Aí eu gostaria de chamar a atenção aqui algumas coisas. A gente vê esse Christoph Resnick, eu acredito que eu dei uma pequena pesquisada, é filho do professor Randolph. E também tem um outro Resnick aqui, tá vendo? Aqui, ó, Robert Resnick. Esse aqui ele fala um capítulo exclusivo sobre avaliação médica de pacientes candidatos a implante dental, tá? Então eu achei muito assim, enriquecedor esse ganho também de colaboradores, né? E quando a gente fala dos capítulos, ele permanece o livro com 42 capítulos, conforme nós tínhamos a terceira edição. E nesse ponto de vista aqui, é importante ressaltar que mudaram alguns títulos de capítulo, tá? E eu gostaria de ressaltar também bastante sobre essa parte das propriedades biomecânicas dos implantes. Então, aqui a gente vê uma grande evolução, não no sentido da biomecânica em si, mas sim dos desenhos dos implantes, superfície dos implantes. Então é um livro bastante completo, ele é dividido, né, em partes os capítulos. Isso aqui te ajuda bastante na leitura, tá bom? Então esse comecinho aqui bem próximo do antigo, né, do terceira edição, com algumas imagens novas, alguns quadros antigos. Quando você vê esses quadros que são, esse aqui já estava no outro livro. Por quê? Porque esse aqui são recortes de artigos, né, então não podem ser mudados. Esse segundo capítulo aqui, que é a terminologia de implante, achei bem bacana para quem está aprendendo agora, né? Entender melhor o que são implantes endoósseos. Então ele vai trabalhar muito sobre a terminologia. Isso aqui é um assunto importante até para a gente abordar dentro da pós-graduação. Tipos de rosca, formatos de roscas, tipos de superfície, tá? Então é um livro que vale a pena. Esses tipos de desenho, eles praticamente todos melhoraram em relação à terceira edição. Bom, pessoal, eu não vou folhear porque são 1.222 páginas, mas espero que tenha essa pequena amostra, né, tenha te incentivado a fazer a aquisição desse livro, tá? Se você acha que tem outro livro melhor, né, ou que você pudesse sugerir até para a gente mostrar aqui no canal, coloca nos comentários e a gente vai também atrás procurar saber mais sobre isso. Ok? Um abraço, tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.